Olá, amigos, olá, amigas do nosso projeto Academia Auricular. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso quadro Auriculosofia. Hoje nós vamos filosofar sobre protocolos, né? Ou protocolos de ponto, como geralmente vocês ouvem falar. Quem me conhece, né, já sabe que quando falo em protocolo de ponto eu já torço o nariz para um lado, né, e não entendo a necessidade de existirem protocolos de pontos para tratamento de seja o que for. Eu acho, entendo e comprovo e vejo que protocolo de ponto é uma muleta, né, uma ferramenta muito dispensável na vida do verdadeiro auriculoterapeuta. O que existe uma facilitação, né, da pessoa pegar uma lista de pontos e associar com uma determinada desarmonia. Por exemplo, a pessoa recebe um paciente que sofre de dor de cabeça, né, por exemplo. E aí ela recorre ao mapinha dela, né, que atrás tem uma série de protocolos de ponto, vai lá e procura, né, por ordem alfabética, enxaqueca ou dor de cabeça, né? E aí está escrito lá do lado, enxaqueca ou dor de cabeça, né? 2 pontos. Aí vem lá, ponto frontal, ponto da face, ponto endócrino, ponto, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, é uma combinação de pontos que a pessoa vai usar. Em muitas vezes vai ter um resultado adequado, em muitas vezes não vai ter um resultado adequado. E aí, o que fazer quando não tem o resultado adequado? Se o dito mapa do protocolo de pontos falava que aquilo ia funcionar. É nessas situações que existe uma grande separação, né? Talvez do que a pessoa entendeu, né, dentro do curso que ela fez, pode ter sido, né, falha na comunicação, pode ter sido falha no entendimento, pode ter sido falha na técnica, né, da localização dos pontos, ou não entendimento daquela situação, ou não entendeu direito o que o paciente estava passando, né? E saber também que às vezes aquela dor de cabeça tinha um fundo que talvez não tenha nada a ver com a dor de cabeça. Geralmente não tem, né? A dor de cabeça é só uma manifestação de algo, de uma causa totalmente diferente. Então, a forma de compreensão daquele padrão de desarmonia vai fazer uma diferença muito grande também. E isso protocolo nenhum traz, porque cada paciente é um paciente diferente. Então você vai ter que saber, por exemplo, em que região da cabeça acontece aquela dor, se é na região frontal, se é na região temporal, se é no vértex, se é na região occipital. Cada uma dessas dores é um entendimento diferente do que está acontecendo. Você vai ter que entender também qual horário que essa dor acontece, isso faz muita diferença. Você vai ter que entender qual a intensidade daquela dor, né? Se é uma dor fininha, né, que fica incomodando, né, por um determinado tempo, ou se é uma dor estrondosa que vem com força, né, vem com uma facada, com uma pontada, pulsando. É a natureza da dor que nós falamos, que você vai ter que entender também. E você vai ter que entender se essa dor piora com movimento, com barulho, ou se ela piora quando a pessoa está parada, em repouso. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você determinar o protocolo de pontos. Esse tipo de situação, de vivência, você encontra com o tempo, né, com pessoas qualificadas que já tenham passado por esse tipo de situação e consigam passar isso para quem está buscando um curso de auriculoterapia. Então, porque ficaria muito fácil, né? Senão todo mundo seria autodidata, pegaria ali o protocolo de pontos, né, dos livros ou dos mapas e aplicaria e daria certo. Só que infelizmente não dá certo. Então eu vejo muitas pessoas, né, falando assim, como é que, sei lá, para você a auriculoterapia funciona e para mim não funciona? Existe uma pequena diferença, né? Que é justamente o que não sou eu que sou o melhor e não é você que é o pior. Então, o que acontece é que se a auriculoterapia ela é uma técnica, ela pode ser reproduzida por qualquer pessoa. Os resultados que eu consigo, você deve conseguir. Você tem que conseguir, porque você vai fazer a mesma coisa que eu faço. Então, você precisa reproduzir aquilo, porque é uma técnica.
Então, toda técnica se caracteriza por isso. Então, se eu consigo, você também tem que conseguir, se você fizer as mesmas coisas que eu faço. Mas aí é que vem a questão de você realmente estar fazendo aquilo que lhe foi ensinado? Você está tendo entendimento do que acontece com a pessoa em cada uma das situações? Você analisa todos os padrões emocionais que ela pode estar passando, todos os problemas de vida, toda a situação ambiental de trabalho, toda a questão de alimentação? Então, são conhecimentos paralelos que a gente precisa buscar para entender melhor o que está acontecendo com o paciente, para aí sim escolher os pontos adequados de acordo com a situação individual do paciente. Então, a dor de cabeça que o paciente A tem é totalmente diferente da dor de cabeça que o paciente B tem. Então, não adianta utilizar o mesmo protocolo de pontos para tratar situações com causas diferentes, mesmo se for a mesma dor de cabeça temporal. Existem padrões, existem situações que você precisa avaliar para saber se você vai estar dando preferência para utilizar, por exemplo, o ponto do fígado, o ponto da vesícula, o ponto do rim, o ponto do pulmão, né? Se o endócrino vai entrar na história, se a região frontal vai entrar na história e quais pontos você vai colocar. Isso é um entendimento da individualidade do paciente, do caso individual dele. Então, você não deveria se prender a protocolos de pontos pré-estabelecidos, né? Você tem que analisar, você tem que ter um entendimento de como analisar esse padrão e aplicar, utilizar os melhores pontos. Porque, como eu sempre falo, e aí quem me conhece vai já entender o que eu quero dizer. Se fosse para você utilizar milhares de pontos, milhares não, porque não existem milhares, né, dentro do pavilhão auricular. Se fosse para você utilizar muitos pontos, né, você não precisaria colocar semente de mostarda, semente de couza ou cristal nos pontos. Você colocaria um caroço de abacate na orelha da pessoa e ela iria ficar boa da mesma forma, porque você estaria, né, pegando todos os pontos da orelha, né, fixaria bem aquele caroço de abacate e resolveria todas as situações dela. Então, dentro da auriculoterapia, eu entendi ao longo desses anos que nós precisamos ser muito específicos nas coisas que nós queremos fazer. Então, nós não vamos utilizar uma infinidade de pontos, nós vamos utilizar os pontos adequados que a pessoa precisa para resolver a situação dela. Muitas vezes, você vai resolver algumas situações com a colocação de 1, 2 ou 3 esferas, né? Eu falo esferas para não especificar muito cristal, né? Semente disso, semente daquilo. Então, para que você use, né, os 2 ou 3 pontos e consiga resolver a situação da pessoa. Muitas vezes você não vai precisar nem colocar 2 ou 3 pontos. Você vai resolver a situação dela com uma agulha, com uma sangria, com a colocação de uma agulha no ponto correto para melhorar aquela situação. Seja na auriculoterapia chinesa ou seja na auriculoterapia francesa. Então, o que cabe ao terapeuta é se aprofundar, buscar o conhecimento do padrão daquilo que está acontecendo com a pessoa. Então, em muitas situações, você vai ter que aprofundar seu conhecimento para não ficar refém dos protocolos de ponto, que na grande maioria das vezes, infelizmente, não funcionam. Né? Gostem vocês de ouvir isso ou não gostem, mas eu pretendo, quero e vou direcionar vocês para o melhor caminho de entendimento das coisas que acontecem no dia a dia de vocês. As situações que vocês vão encontrar no dia a dia vão ser muito favoráveis quando vocês seguirem uma linha lógica de pensamento. E lembrando que é para isso que nós estamos na academia auricular, para melhorar e aparar todas essas arestas de talvez cursos que vocês fizeram que não foram muito bem aproveitados, mas que a partir de hoje, né, seguindo e buscando, né, aquilo que nós vamos ensinar para você, tenho certeza que você vai conseguir ter o mesmo resultado que nós temos do lado de cá. E que são muito bons, por sinal. Tá bom? Então, fico feliz com a participação de todos. Mande suas dúvidas, mande seus comentários, né? Coloca aqui se concorda, se discorda. Ah, não, professor, eu sou fã do protocolo e sempre uso, sempre deu certo. Pô, parabéns para você então, né?
Não sou dono da verdade. Mas enfim, meu recado era esse. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.